Muito bom dia para você que está ligado na Rádio Continental. Hoje, dia 4 de fevereiro de 2016, estamos chegando com muito amor, com muito carinho, para te fazer companhia até as 9h30 da manhã, trazendo alegria ao seu coração e muita informação sobre saúde, qualidade de vida e também desenvolvimento humano. A comunicação hoje é o seu amigo Josemar Gomes. Mantenha a sintonia porque o programa Saúde Total está apenas começando. E nós vamos ao nosso momento de refletir. Olá, querido amigo do Facebook, das redes sociais, é um prazer falar com vocês nesta oportunidade. Deus é muito maravilhoso e a cada dia Ele renova suas misericórdias e nos entrega tudo de bom para a humanidade. Ele sabe as nossas necessidades, Ele quer que você e eu o procuremos todos os dias da nossa vida. A mensagem de hoje se encontra no livro de Isaías, o capítulo 66, o versículo 2. A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas darei atenção a este, ao humilde e contrito de espírito, que treme diante da minha palavra. Olha que interessante. Deus é o Deus criador de todas as coisas. E pela sua palavra, Ele criou toda a natureza, criou o homem e a mulher, e assim também, pela sua palavra, Ele proporcionou todos os benefícios para a humanidade. E Deus deseja que nós sejamos contritos e humildes de coração. Ele nos fez e nos fez a sua imagem e semelhança. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Ele deseja que o ser humano permaneça sempre em humildade. Por que Deus deseja que nós sejamos sempre humildes? Porque o orgulho, ele atrapalha no nosso relacionamento com Deus. E o orgulho faz com que nós fiquemos totalmente independentes de Deus. Deus não deseja isso para a humanidade. Deus quer que você e eu, em todo momento da nossa vida, possamos reconhecer que Deus é o nosso Criador. E o mais importante, além de ter Deus criado todas essas coisas, Deus também pode recriar um novo coração em nossa vida. Ele pode recriar e nos transformar em todo momento. Mas precisamos fazer algo antes disso acontecer. O que precisamos fazer? Nos entregar a Ele e assim poder fazer a sua vontade todos os dias. Neste momento, eu quero te convidar. Aceita esse precioso dom que Deus quer te dar, uma recriação. Mas lembre-se, em primeiro lugar, precisamos ser humildes. Que o Senhor nos abençoe. Me acompanhe a fazer uma oração. Querido Pai Celestial, graças te damos nesta manhã pela vida e a saúde e pela Tua palavra. Ajuda-nos a nos manter humildes e sempre, Senhor, entregar a nossa vida a Ti. Suplicamos em nome de Jesus. Amém. E lembre-se, os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não mudará. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Visite uma de nossas igrejas. Nova Cidade, em Campo Grande, Avenida Campo Grande, número 3056. Bairro 25 de Agosto, Duque de Caxias, Rua Major Frazão, número 6. Ou na Rua Carlos Gomes, lote 6, quadra 23, no bairro Cângulo, também em Duque de Caxias.
estamos de volta ao programa Saúde Total. Então hoje nós temos no quadro Saúde, nós vamos falar com o Dr. Carlos Henrique, ele que está sempre à disposição para nos auxiliar, e hoje nós vamos falar de um tema muito especial, viu, ouvinte? Então no quadro falando de saúde, nós vamos falar sobre as gorduras do bem, as gorduras saudáveis e também a sua correlação com a vitamina E, tá? Então você pode ligar para cá, fique à vontade, o telefone é o 3390-1422, tá? Esse é o telefone para você fazer a sua pergunta, fazer o seu pedido de oração no cantinho, no quadro Cantinho da Oração, também no final do programa, nós estaremos orando para que a sua família seja abençoada, viu? Então você pode ligar para cá. Também, se você quiser mandar uma mensagem pelo WhatsApp, você pode adicionar aí pelo aplicativo. O número é o 99703-7409, tá? Esse é o número para você também mandar a sua mensagem via WhatsApp. Ou se você também quiser, ouvinte, você pode nos contactar pelo e-mail. Mande um e-mail para a gente, nós teremos o maior prazer em respondê-lo. É saudetotalrio@gmail.com, tá? E também, se você quiser aí curtir toda a programação, nós temos um canal no YouTube que está sendo transmitido todos os programas ali, tá? Você pode acessar o programa Saúde Total Rio de Janeiro. Todas as dicas, todas as informações. No quadro Cozinha Natural também temos ali algumas receitinhas com a nossa amiga irmã Miriam. Então você pode também acessar no Facebook, Programa Saúde Total do Rio de Janeiro, tá? Você pode acessar aí e curtir toda a nossa programação, tá? No momento de meditação, hoje nós vamos ter aí o quadro Família Feliz, vamos trazer uma linda mensagem da Palavra de Deus. Então hoje o programa tem muitas e muitas informações. Eu quero já aproveitar aqui e cumprimentar aqui o meu colega que está hoje me ajudando aqui, Dr. Carlos Henrique. Bom dia, Dr. Carlos, tudo bem com você? Tudo bem, Ilcimar. Bom dia a todos os nossos ouvintes. É um prazer estar de novo com vocês, falando e trazendo saúde para todos. Dr. Carlos Henrique, nós queremos dizer que você é bem-vindo aqui no nosso programa e você pode já ouvinte ficar também à vontade, ligar, e hoje nós estaremos respondendo as suas perguntas. Se você de repente tem alguma dúvida, alguma pergunta, hoje vamos falar sobre gorduras boas e vitamina E. Olha só que interessante. E eu já queria aproveitar, doutor, e fazer uma pergunta para você. Dentro das gorduras boas, como que nós podemos correlacioná-las com a prevenção das enfermidades? Então, as gorduras boas, né? É até interessante falar, porque normalmente a gente fala das gorduras ruins, como se gordura fosse algo que só fizesse mal, né? E a gente tem as gorduras que não fazem mal, pelo contrário, fazem bem, né? Então, algumas gorduras o nosso corpo não produz e é necessário, então a gente tem que consumir, e são muito importantes. Agora, a gente tem vários tipos de gordura, só para você ter uma ideia, existem algumas vitaminas que elas são gorduras, vitaminas essenciais, que é do grupo ADEC, né? Vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, são gorduras, né? E essas vitaminas são essenciais para o nosso bom desenvolvimento, para a nossa saúde. Então, só falando nisso, a carência delas leva a enfermidades. Então, a gordura ela pode ser muito boa. Além disso, a gente tem outros fatores, né, que você pediu até para a gente falar sobre, que seria as gorduras que atuam como antioxidante, né? Então, para a gente definir o que é o antioxidante, são elementos que eles combatem radicais livres. Isso aí todo mundo sabe, já é muito falado na mídia, muito falado nas revistas, né? E os antioxidantes, eles podem ser gordura ou não, podem ser óleos ou não, né? Mas eles combatem o envelhecimento, eles diminuem o risco de doenças
até cardiovasculares, até alguns tipos de câncer, né? Entre eles o câncer de bexiga, é bastante falado sobre isso. Mas o importante é que a gordura, ela, além de servir como antioxidante, ela pode ter outros benefícios, né? E aí a gente tira uma gama de gorduras. A gente fala sempre do azeite de oliva, né? Extra virgem. Temos aí as castanhas, as oleaginosas, que, como o próprio nome fala, são óleo, né? Oleaginosas, estão bastante gordurosas, mas a gente também fala que é interessante usar essas oleaginosas, as castanhas, com uma frequência importante, é interessante para o nosso bem-estar. Doutor, quando a gente fala de gorduras do bem, para que o ouvinte entenda, o ouvinte que está nos ouvindo em casa, qual seria a dosagem que uma pessoa deveria estar usando diariamente, aí, a recomendação? Porque também não é porque é uma gordura boa que pode comer de maneira exagerada, né? Eu acredito que também, mesmo sendo uma gordura boa, ela deve ser usada com moderação, não é isso? Isso. Tudo em excesso faz mal, né? Então a gente tem que ter cuidado com isso, né? A quantidade de gordura, não existe um protocolo assim dizendo tem que ser tanto, né? A gente sabe assim que vitamina E, o organismo precisa de cerca de 15 miligramas por dia, né? Então, como a gente vai pegar esses 15 miligramas? É meio complicado, né? Ou você faz uma suplementação, que não é necessária, né? Se você usar o alimento corretamente, ou você usa o alimento de maneira correta. Para dar uma ideia sobre as nozes, castanhas, né? A gente fala que por dia, no máximo uma mão, um punhado, né? Um punhado de apenas uma mão. Então você tem uma mão, não adianta encher ele e não fechar, né? Então você enche a mão e fecha a mão. O que couber ali dentro é mais ou menos o que você pode usar, né? Algumas pessoas falam que pode ser de 2 a 5, né? Veja bem, é difícil você pegar uma castanha de caju, pelo menos para mim é difícil, e comer 2 unidades de castanha de caju, né? Normalmente se deixar como um potinho, 100 gramas, se deixar, né? Mas isso vai 100 gramas, 200, meio quilo se deixar, né? Mas a gente tem que se controlar para isso. Então, uma regra bastante prática é você encher a mão e fechar a mão. O que cair, caiu. O que couber dentro da mão fechada, é isso que você pode consumir por dia. Agora, gordura não é só castanha. Então a gente coloca o azeite extra virgem para ser consumido diariamente, e a gente fala assim, olha, pode ser 1 colher de sopa de azeite extra virgem, é suficiente, né? Agora, outra gordura, vitamina D, por exemplo. Vitamina D a gente às vezes nem consome, né? Ela é produzida, né, na nossa pele, e é muito importante também. Mas é importante, né, nós termos a temperança, né, para não consumir demais, né? Se a gente for ver gorduras que nós consumimos todos os dias, o pão, por exemplo, o pão tem um pouco de gordura ali, né? A gente coloca um óleo, né? Vários outros alimentos, né, tem um pouco de gordura. O feijão tem um pouquinho de gordura também, né? Os grãos, as sementes tem um pouquinho de gordura, mas não seria muito significativo a ponto de afetar a nossa dieta no sentido de excesso de gordura. O mais importante seriam as oleaginosas, um punhado, e o azeite, que seriam gorduras mais específicas. Ontem, não foi na terça-feira, e também ontem o programa foram abordados os temas dos alimentos antioxidantes. E poderíamos colocar a vitamina E como um poderoso antioxidante também, né? Então, antioxidante, a vitamina E é um poderoso. A vitamina E é sinônimo de tocoferol, né? E tocoferol tem algumas subclassificações, né? Dentre elas alfa-tocoferol e alguns outros, né? Agora, é um poderoso antioxidante. Ele vai diminuir o envelhecimento precoce, ele vai... No caso da vitamina E, né, e aí a gente tem vários alimentos que contêm vitamina E, né? A vitamina E, ela vai ser usada em cremes hidratantes, né? Para você ver os benefícios que já se sabem da vitamina E, né? Você vai
encontrar em óleos vegetais, cereais integrais, você tem vitamina E. Então, ela é bastante conhecida como um antioxidante, né? Então, ela vai evitar o envelhecimento precoce por ser antioxidante, né? Ela vai, o envelhecimento celular, o envelhecimento precoce a nível celular, né? Ela melhora o rosto, a aparência do rosto, as pessoas que consomem vitamina E, até em doses um pouco maiores, né? E aí é interessante a gente falar da manutenção, né? A dose de tratamento e dose de manutenção. E aí a gente tem que ter cuidado com isso, viu, Josimar? Aplicar vitamina E no rosto na forma de um creme, né? É uma coisa, você consumir, ingerir vitamina E é outra coisa, né? As vitaminas lipossolúveis, a E, por exemplo, elas têm um metabolismo no fígado, então o excesso de vitamina E, ele pode trazer uma sobrecarga a nível de fígado, né? Então nós temos que ter cuidado. Então, para você fazer reposição de vitamina E, é bom que você tenha o fígado funcionando bem, né? É bom que você tenha todo o seu organismo, né, que vá depurar essa vitamina, né, esteja em bom funcionamento, e aí sim você pode fazer a reposição. Em alguns casos as pessoas fazem assim, tomam excesso de vitamina E para melhorar algumas alterações, né? Tem sua indicação, mas a gente tem que ter cuidado, né? Mas a vitamina E por si só, ela vai diminuir o advento de algumas enfermidades. E ela é facilmente encontrada, não precisa ser suplementação, em cereais integrais. A gente tem, por exemplo, vitamina E na aveia, no abacate, a gente tem vitamina E em óleos vegetais também. Muito bem, são 8 horas 30 minutos. Nós estamos hoje aqui nos estúdios com a presença do Dr. Carlos Henrique. Ele está trazendo um importante tema, gorduras boas. E você pode ligar para cá, ouvinte, fique à vontade. Se você quiser fazer uma perguntinha, tirar sua dúvida sobre o tema, ou mesmo se não precisa ser necessariamente o tema, mas se você quer tirar alguma dúvida com o Dr. Carlos Henrique, você pode ligar para cá, 3390-1422. Esse é o telefone da rádio para você ligar e fazer a sua perguntinha. Você pode também mandar a sua pergunta pelo WhatsApp, tá? Você pode adicionar aí o nosso número, o 99703-7409. Esse é o zap aí da saúde. Ou você pode mandar um e-mail também, viu, ouvinte? O e-mail saudetotalrio@gmail.com. Eu quero aproveitar e falar com você que é profissional de saúde, você que é comerciante de alimentos naturais e orgânicos. Quero falar com as empresas que apoiam aí a educação ambiental e até projetos sociais de desenvolvimento humano. Eu quero oferecer uma oportunidade especial para você divulgar a sua marca, seu serviço, seu produto aqui no programa Saúde Total. O programa Saúde Total é o único programa exclusivo de saúde e qualidade de vida aqui do Rio de Janeiro. E obviamente anunciar no programa Saúde Total é ir além do que só lucrar mais. É você plantar aí para colher uma sociedade muito melhor. Então, para você anunciar aí, você pode enviar um e-mail para a gente, saudetotalrio@gmail.com, ou você pode ligar para os seguintes números, 96901-0102, tá? Ou também pelos números 96940-6277, ou pelo 99696-42874, tá? Esses são os números, eu vou repetir: 96940-6277 e o 996, ou melhor, 96964-2874. Então você pode nos ajudar, pode patrocinar também o programa Saúde Total, e com certeza você só tem a ganhar.
Oasis Paranaense foi criada com o propósito de atuar na área da medicina alternativa ou naturopatia. São 30 anos promovendo saúde e bem-estar. Em meio a uma ampla área verde, é um verdadeiro centro de promoção, proteção e recuperação da saúde. Clínica Oasis Paranaense, Rua Frei Jacinto Govasque, 707, em Almirante Tamandaré. Fone 3657-221. Olá, estamos de volta com o programa Saúde Total em sintonia com a sua saúde. Hoje estamos com o programa trazendo muitas informações. Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Henrique. Ele está falando sobre as gorduras do bem e a vitamina E. Vitamina E, né? Para você ter muito mais saúde. O programa hoje tem muitas informações importantes que você pode notar. E você pode ligar para cá, viu, ouvinte? Fique à vontade, 3390-1422. Você pode ligar, fazer a sua perguntinha, tá? Nós teremos o maior prazer em responder você. Por falar em ouvinte, nós queremos também convidar os nossos ouvintes. No dia 20 agora, Dr. Carlos, nós vamos ter na nossa igreja o nosso encontro, tá? Será dia 20. Então você já coloque na sua agenda para estar conosco dia 20 de fevereiro. Nós vamos ter ali uma programação especial voltada para os nossos ouvintes e vamos ter ali a oportunidade de também ter o almoço de confraternização e com certeza ali você também terá a oportunidade de tirar alguma dúvida, se de repente você quer alguma dica por escrito, alguma orientação, com certeza teremos o maior prazer em atender você. Então, queremos convidar os nossos amigos, nossos ouvintes, para estar conosco no dia 20 de fevereiro. Sim, o terceiro final de semana do mês. Estaremos ali e será uma grande bênção. Você só tem a ganhar ali aprendendo a palavra de Deus e também degustando ali de uma comida natural, uma culinária saudável, uma culinária vegetariana. Muito bem. Então, voltando ao nosso tema, eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para os nossos ouvintes a importância da vitamina E aí no combate ao envelhecimento celular. E por que não dizer aí a vitamina E na prevenção do câncer? Hoje a doença temerosa, né? Por que não também a vitamina E não ser importante na prevenção do câncer, né? Então, a vitamina E, a prevenção dessas doenças é pela sua ação antioxidante, né? E a ação antioxidante não é exclusiva da vitamina E, é importante ressaltar isso. Quase todos os produtos in natura, né, tem alguma ação antioxidante, tá? Então a gente tem a berinjela, alho, né, e eles ajudam como antioxidantes. Temos aí a vitamina C, que é um antioxidante. Temos aí o tomate, as frutas, os alimentos vermelhos, tomate, morango, e aí a gente inclui também um pouco a uva, né, que é meio roxo assim, né? Eles têm sua ação antioxidante também. E a vitamina E também tem ação antioxidante. Esses antioxidantes são diferentes, né, e servem para diferentes situações. No caso de câncer especificamente, existe uma relação, foi feita uma relação, comentado de uma relação entre a vitamina E e a prevenção do câncer de bexiga principalmente. Não é todo tipo de câncer, né? Quando a gente fala câncer assusta as pessoas, né? Então é uma doença que impressiona mais do que outras, né? Mas é importante a gente saber que a vitamina E, ainda que ela seja previne o câncer, ela não vai impedir o surgimento do câncer em sua totalidade, né? Então a gente não pode consumir a vitamina E pensando que por isso nós não vamos ter câncer. Câncer é um conjunto de fatores, é uma doença que tem um conjunto de fatores que leva a essa enfermidade. Então é importante a gente ter isso em mente, né? Agora, a outra pergunta que você fez mesmo é em relação ao câncer e ação antioxidante, né? Exatamente. Então, eu acho que eu falei no início do programa que antioxidante, ele combate radicais livres. O que é radical livre, né? O radical livre nada mais é que um elemento químico que está solto no meio do seu sangue, né?
e está ali no seu corpo, e é como se fosse um homem, né? Que necessita da mulher, da sua esposa, né? Mas ele está ali sozinho, então ele começa a fazer besteira. E Radical Livre é isso. O que envelhece a célula, poderia dizer? Sim, isso? O envelhecimento celular. Radical Livre, ele que leva um envelhecimento precoce, envelhecimento celular. Radical Livre, você encontra em gorduras saturadas, né? Polissaturadas principalmente, né? Quando a gente fala assim, olha, é uma gordura vegetal hidrogenada, né? Então a gente fala gordura vegetal hidrogenada. Ela simplesmente perdeu um radical, e aí, para não ficar livre, né, botaram o hidrogênio, e aí virou hidrogenada, entendeu? Às vezes o elemento uma gordura trans, por exemplo, se ela perder a sua estabilidade, né, e aí uma gordura pode virar trans por causa disso, ela passa a atuar como se fosse um radical livre. Se ela perder a sua estabilidade, se ela perder algum elemento químico da sua composição. E aí, para combater isso, o que precisa? Um antioxidante. Então, às vezes explicar tecnicamente o que às vezes fica muito complicado, mas trocando em miúdos seria isso. É um homem que necessita da sua esposa, e aí ele ficou livre ali, né? E aí ele começa a fazer besteira. Então ele precisa do antioxidante para neutralizar o radical livre, e aí sim o corpo entra em bom funcionamento. O câncer, ele pode ser causado, muitas vezes, pelos radicais livres, né? Então, radical livre no nosso corpo, ele tem que ser combatido. Agora olha que interessante. Se você tiver uma alimentação saudável, se você come frutas, verduras, sem ser fritas, né? Que nem o outro rapaz, eu adoro comer uma verdura, né? Legumes, né? Só que aí ele usa legumes empanados e fritos. Não é esse o objetivo, né? Então, se você usa os legumes da maneira que ele tem que ser utilizado, você já está combatendo radicais livres, mesmo sem estar tomando suplementação de qualquer vitamina ou qualquer oligoelemento, né? Então, a gente aqui tenta explicar, mas assim, se você faz aquela alimentação correta, como o programa, né, ele preconiza, né, você já vai estar combatendo radicais livres. Por exemplo, a gente fala assim, olha, você vai fazer o uso de água de alho para diminuir pressão, né, ou colesterol, né? Então, colesterol em excesso, ele está atuando como radical livre. Então o que você faz? A água de alho, ela neutraliza isso. Na verdade é por uma ação antioxidante, neutraliza, né? Pode ser o alho puro mesmo, né? Só que alho puro é mais difícil de comer, né? Mas essa é a ação antioxidante que a gente quer, e ela está presente nos alimentos naturais. Olha que interessante. Então, ouvinte, você hoje aí tendo informações de primeira mão sobre as gorduras do bem e também a vitamina E. O programa Saúde Total, ele tem aí por finalidade divulgar aí como você cuidar da sua saúde física, sua saúde mental, emocional e até espiritual através aí dos recursos da natureza, né? Então, diariamente o programa tem orientado aí quanto ao uso dos elementos naturais para prevenção, para a recuperação da saúde. Em hipótese alguma, o programa Saúde Total ele visa substituir tratamentos médicos, em nenhum momento. Nossa filosofia é sempre trabalhar aí com a prevenção, sempre visando aí a qualidade de vida. Nós também focamos aí o ensino a preparar alimentos saudáveis, nutritivos. Então, ouvinte, você pode divulgar o nosso programa, trabalhar aí como agente multiplicador, tá? Divulgando aí os nossos canais no YouTube. Por exemplo, temos o programa Saúde Total do Rio de Janeiro, e temos também na nossa rede social, no Facebook, o programa Saúde Total do Rio de Janeiro. Olha só, doutora, eu quero mandar um alô para a dona Neuza, lá de Belfort Roxo. Ela quer saber o que causa dor no corpo todo
e falta de apetite. Pergunta interessante, né? Interessante. Às vezes é melhor a gente falar com o paciente direto, né? Porque é uma queixa bastante inespecífica, né? Se a gente for chutar, né, a causa mais comum, né, de dor no corpo todo, bem, tem que saber primeiro se ela é uma dor aguda ou crônica, né? Se a dor ela surgiu há 1 dia, 2 dias, às vezes até 3 dias no corpo todo, a gente vai dizer que é uma virose, né? Tem aí a zika, né, a dengue, chikungunya, né, que aí muda a intensidade da dor, né? E toda pessoa que está doente, ela pode ter uma falta de apetite. Então, se fosse para ajudar uma causa, seria uma virose, né? Mas a gente sabe que a dor no corpo todo, se ela já for crônica, né, uma dor de mais longa data, né, tem que perguntar se é uma dor que causa, que muda o cotidiano da pessoa, né? Se é uma dor que às vezes ela pode ser causada por questões articulares, né? Pode ser causada por até doenças mais graves, né? A gente não tem como definir, né? O importante saber, é muito importante saber se ela é de curta duração, ou seja, há pouco tempo ou há muito tempo. Olha, em relação à dor, também é interessante que existe uma dor que a gente chama 2 tipos de dores, são perguntas básicas, né? Que são as dores mecânicas e as dores inflamatórias, né? Então a gente vê assim, olha, a dor mecânica, você acorda sem dor e ela vai piorando ao longo do dia. Uma dor provavelmente articular, uma dor provavelmente causada pelo movimento. E tem a dor inflamatória, né? Que aí você acorda com dor e o movimento diminui a dor. Olha que interessante, né? A zika, por exemplo, ela dá uma dor inflamatória. Essa dor inflamatória, a zika, às vezes a pessoa acorda com o pé inchado, a mão inchada, né? Nas articulações inchadas. E com o movimento, esse inchaço vai sumindo, a dor vai diminuindo. São dores inflamatórias. O tratamento é totalmente diferente. Isso aí seria, se é crônica, seria uma dor mais de artrite, né? É totalmente diferente, né? Interessante. Mas toda doença, né, ela pode levar a uma falta de apetite. Resta saber se é aguda ou crônica. Doutor, eu tenho aqui também a pergunta da nossa amiga Eunice Tavares. Um abraço, viu, Eunice? Obrigado pelo carinho da audiência. Ela pergunta, ela tem artrose e ela já está com 79 anos, né? O que nós poderíamos passar alguma orientação, alguma dica assim para... Porque a artrose é um problema muito sério, inflamação nas articulações, né? A artrose, ela dá uma dor do tipo mecânica, né? Ela piora com o movimento, né? Então, a gente tem que pensar assim, olha, primeira coisa, Eunice, que você tem que saber é que a artrose, ela não vai ter uma cura. Ela não vai ter uma solução definitiva, né? Clínica definitiva, né? Nenhum tratamento ambulatorial vai resolver e você tem que aprender a conviver com a dor. Agora, a gente vai tentar de alguma forma diminuir essa dor, né? Sumir totalmente, nós não podemos prometer isso, mas ela pode diminuir significativamente. Então, um tratamento para artrose bastante moderno, né? Não estou falando nem de medicação, tá? Medicação, a gente já falou aqui algumas vezes, em outras oportunidades, e a gente até repete hoje um pouco. Mas um tratamento moderno é você fortalecer a sua musculatura, né? Então, a gente fala musculação. Ah, mas como que eu vou fazer musculação com 79 anos? Olha, existem pessoas hoje especializadas em terceira idade para musculação. Então, o peso que você vai pegar é um peso muito menor do que uma pessoa que não tem artrose. Agora, a consistência na musculação, né? Musculação, veja bem, o pessoal quando fala musculação lembra daqueles corpos esculturais, né? Não é esse o objetivo que a gente tem numa pessoa que tem artrose, né? O objetivo é fortalecer músculo, não é simplesmente ficar, como o pessoal fala, sarado, né? Então, ele fortalecendo a sua musculatura vai diminuir a sobrecarga ou sobrearticulação. E aí você vai sentir menos a artrose. A artrose, a gente costuma dizer, eu comparo com a dona de casa, né? Que é como se fosse uma panela com teflon, né?
A panela com teflon, o teflon é como se fosse a nossa cartilagem da articulação. E com o tempo, com o uso, o teflon acontece o quê? Vai sumindo, não é isso? Vai perdendo. Isso é artrose. A artrose é quando a panela perdeu o teflon, é quando a articulação perdeu a cartilagem. E aí você começa a bater osso com osso, né? Então, a musculação, ela diminui esse atrito. Então, só pela musculação você diminui a sua dor. Aqui no programa a gente fala um pouco da sucupira, né? Os tratamentos naturais seriam a base de sucupira. Sucupira é uma semente, né? E aí existem várias maneiras de se usar a sucupira. É uma semente dura, né? Que ela tem uma gosma dentro, né? Então, normalmente você quebra a sucupira, ela é dura, então você pode até quebrar com um martelo mesmo, né? Como se fosse quebrar uma castanha, né? Quebrar uma castanha, uma noz, que ela tem a casca dura, né? E é como se fosse isso, você quebra e aí você faz o chá de sucupira. Para 500 ml você pode usar, por exemplo, 3 sementes de sucupira, vai ficar bem fortinho, né? Existe também o calor, né? O calor úmido, então a compressa quente, ela pode ajudar, né? Agora, é importante saber que a dor, você vai conviver com essa dor por longos dias, por longos anos, né? Então, a gente vai melhorar ela, né? Não, tem gente que até some a dor, né? Mas o problema ainda está lá. Então, a artrose, infelizmente, é consequência. Todo idoso tende a ter artrose, né? Alguns têm dor, outros não. É sofrido, mas ela pode ser minimizada com o tratamento. E o tratamento alopático são os anti-inflamatórios que podem complicar o seu estômago, né? Tá aí. Então, faça como as nossas amigas Neuza e Eunice, liga para cá também, tire a sua dúvida, faça a sua perguntinha. O programa Saúde Total sempre aí diariamente trazendo informações de primeira mão para você que tenha muita saúde. Eu quero dar um recadinho para os ouvintes. Amanhã no programa nós teremos a presença aqui do professor Márcio Adriano. Ele vai falar sobre o trio maravilhoso. Olha, ele vai falar sobre alicina, quercetina e o camperol. São como você pode potencializar aí esses benefícios, né? Esse trio maravilhoso. Então amanhã o programa está imperdível. Na semana que vem, devido ao feriado de carnaval, nós não teremos programa ao vivo aqui, né? Segunda, terça e quarta. Mas na quinta-feira eu estarei novamente aqui com o professor, com o Dr. Carlos Henrique. Nós vamos falar sobre os pigmentos protetores, ou seja, quais são os pigmentos que vão proteger a sua saúde, né? O vermelho, por exemplo, né, doutor, tem muito licopeno, né? Isso. Também é benéfico. Mas tudo isso aí no programa de quinta-feira da semana que vem. Então esse mês de fevereiro aí o programa tem muitas informações, muitos temas atualizados de primeira mão para você ter muita e muita saúde, ter vida e vida com abundância. Hoje nós estamos falando aí das gorduras do bem e a vitamina E. E eu queria fazer uma pergunta, doutor. Esses nutrientes aí presentes já que estamos falando das oleaginosas, eles também têm efeito benéfico ao coração? Olha, eles têm sim, né? Eles podem, eles têm o uso deles constante, né? Pode diminuir o risco de doenças cardiovasculares, né? Então veja bem, olha que interessante. A gordura, ela aumenta o risco cardiovascular. Agora, esse tipo de gordura, ele diminui o risco cardiovascular. Então, quer dizer, a gente tem que saber o que a gente está consumindo, porque a gente pode estar fazendo mal ou bem ao nosso organismo. E tem sim, eles podem ajudar nos problemas cardiovasculares, sim. Interessante. Quando falamos de oleaginosa, doutor, nos vem à mente a castanha do Pará. Eu queria que, só para os nossos ouvintes ficarem aí informados, qual é a principal fonte mineral desta oleaginosa, a castanha do Pará? E quais os seus principais benefícios? Então, a castanha do Pará, ela é rica em selênio, né? Inclusive, o que mais tem selênio, que é um mineral, né? O que mais tem selênio é a castanha do Pará. Ela tem mais do que qualquer outro alimento. Isso aí a gente
o pessoal da nutrologia, né, eles abordam dessa maneira, né? E qual foi a outra pergunta que você falou mesmo? Quais os benefícios, né, os principais benefícios aí, já que falamos aí do selênio, quais os principais benefícios do selênio no organismo? Então, o selênio ele ajuda como um antioxidante também, né? Então só que ele ajuda na questão cerebral, né? Ele ajuda na questão cardiovascular. Ou seja, cada antioxidante tem a sua função. De uma maneira geral, todos são parecidos, mas eles podem atuar em diferentes sistemas, né? No caso do selênio, ele pode ajudar também nessa questão da questão cerebral, da questão de tireoide, produção de hormônios, né? Esse seria o objetivo do selênio. Na mente, né? Muitas vezes ele ajuda na mente mesmo. Olha que interessante. Agora são 8 horas com 57 minutos. O seu rádio está ligado na Rádio Continental 1520. E o programa é o seu, nosso programa de todos os dias. Programa Saúde Total, em sintonia com a sua saúde. Hoje trazendo o tema aí, falando sobre as gorduras do bem e também a vitamina E, presente aí nas principais oleaginosas. Doutor, já que falamos do amendoim, eu gostaria aqui de aproveitar a oportunidade e fazer uma perguntinha. O amendoim, tem algumas pessoas que comentam que o amendoim ele tem algumas substâncias tóxicas. Isso procede? A gente, já que o senhor tocou no assunto aí do amendoim, vamos deixar os nossos ouvintes aí informados, né? Com relação ao amendoim, tem alguns naturólogos que até recomendam não comer muito amendoim devido já a esse aspecto negativo. Olha, o amendoim a gente já come muito na nossa dieta, né? Assim, às vezes você nem sabe que está comendo amendoim, mas tem lá no produto industrializado alguma coisa de amendoim, né? Então, o amendoim, para ser consumido, o ideal é você consumir ele in natura. Você pega ele e nem torra. O amendoim torrado é mais gostoso, né? Mas quando você torra, você está simplesmente esquentando gordura. Se você esquenta a gordura, você corre risco de transformar ela em gordura saturada. Gordura prejudicial. Então, a gente tem que ter cuidado. Outra coisa, é difícil você comer 5 amendoins ou uma mãozinha de amendoim. Entendeu? É difícil. Então você tem que ter o limite, né? Eu falei assim, uma mão fechada, um punhado de mão fechado. Então é pouco, não é para comer muito. Senão realmente, e não só amendoim, se você comer muito de castanha do caju, castanha do pará, você pode trazer algum malefício a longo prazo, médio e longo prazo. Agora, doutor, é verdade que a castanha de caju ajuda a evitar a formação de coágulos, protege aí o coração? Olha só, a proteção do coração pela ação antioxidante, né, é simplesmente a diminuição de placa de aterosclerose, né? Não necessariamente o coágulo, né? Não diretamente o coágulo. O que acontece? A gordura saturada, ela fica ali caminhando no fluxo sanguíneo, caminhando de um lado para o outro. Chega no coração, a artéria começa a diminuir. E aí ela tende a bater de um lado para o outro. E aí, se ela tocar no vaso, ela pode ser fagocitada pelo macrófago e aí ela nunca mais sai dali. O que acontece? O antioxidante presente nas castanhas, o que ele faz? Ele se liga a essa outra gordura e neutraliza ela. Então essa outra gordura não vai tocar. E aí você não vai formar a placa de gordura. Não formando a placa de gordura, você não vai ter o rompimento do vaso e a obstrução do vaso. E aí você não vai ter a doença cardiovascular, ou vai minimizar a doença cardiovascular. Se você tiver um coágulo no coração, isso vai dar infarto, né? Quando a gente fala coágulo no coração, é coágulo na artéria que irriga o coração, não é lá dentro do coração. Isso, a castanha de caju não impede o coágulo dentro do coração, não. Ela impede aquele trombo, aquele coágulo que vai obstruir as artérias do coração, levando a infarto. Entendeu?
E aí seria uma ação antioxidante. Por isso que ela faz essa diminuição das placas de ateroma, ou a diminuição da aterosclerose, e aí diminuição do risco cardiovascular. Muito bem, olha que interessante. Hoje o professor Carlos Henrique aqui nos auxiliando, tirando todas as dúvidas com relação aí às gorduras do bem e também a vitamina E. Você pode ligar para cá, ainda há tempo, viu, ouvinte? Você pode ficar à vontade. O telefone é o 3390-1422. Você pode fazer a sua perguntinha. Ou se você também quiser fazer um pedido de oração, Deus tem uma bênção para a sua vida. Tá? Você pode também ligar, fazer o seu pedido no cantinho da oração. Nós estaremos orando para que você, sua família seja abençoada. Não importa o seu problema, viu? Deus tem uma solução. Então você pode ligar para cá, tá? E fazer a sua perguntinha. E nós teremos o maior prazer em responder. E lembrando, né, dia 20 de fevereiro nós teremos o nosso almoço ali na rua Barbosa, número 230. Infelizmente em janeiro não tivemos. Né? Todo mundo de férias. O pessoal todo de férias e tal. Por falar em férias, doutor, o senhor esteve no Chile agora em uma missão aí, né? Como é que foi lá? Foi uma benção, né? A gente foi na missão no Chile e as pessoas lá foram muito beneficiadas. A gente levou o que a gente conhece para eles, né? Só que em vez de ser só eu, tinha um grupo de 100 e poucas pessoas, né? Então foi um sucesso na prefeitura de Santiago e reconhecido até pelo prefeito, né? Saiu na mídia. E fizemos uma diferença para várias pessoas ali, né? Olha que interessante. E esta ação, inclusive, ela foi desenvolvida pelo projeto Bom Samaritano. Bom Samaritano, né? Isso, O projeto Bom Samaritano também aí, está marcando presença aqui no programa Saúde Total. Nós estamos reestruturando o programa e com certeza nós queremos deixar um cantinho do Bom Samaritano, onde teremos ali a oportunidade de estar divulgando os eventos do Bom Samaritano e também todas as... além dos eventos, também você pode também auxiliar aí o Bom Samaritano, divulgando e também ajudando ao nosso semelhante, os menos favorecidos, né? São 9h05, 9h05, nós vamos a um breve intervalinho e na sequência a gente volta para a gente fechar o tema de hoje falando aí sobre as gorduras do bem e a vitamina E. A gente volta na sequência. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Visite uma de nossas igrejas, em Bariê, Duque de Caxias, Rua Batista de Oliveira, número 56, Monte Serra, Nova Friburgo, na Rua Benjamin Costa, número 357. Padre Miguel, Rua Belisário de Souza, número 1025, ou no bairro Chácara, em Paraty, Rua da Chácara, número 4. Estamos apresentando Saúde Total. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde Total em sintonia com a sua saúde. Amanhã teremos aqui a presença do professor Márcio Adriano, um dos nossos colaboradores, que sempre está nos ajudando. Amanhã ele vai falar sobre a lisina, a quercetina e o campoferol, viu? Trio maravilhoso aí para prevenir e potencializar você ter aí uma ótima saúde. Então amanhã o tema está imperdível. Hoje nós estamos falando das gorduras do bem e a sua correlação aí com a vitamina E. Tem uma perguntinha, né, doutor? Da nossa amiga Cristina, lá de São João do Meriti. Um abraço para os nossos ouvintes que estão ligados no programa Saúde Total, lá em São João do Meriti. Pode responder, doutor, a pergunta dela. Ela toma um remédio, é isso? E ela quer tirar alguma dúvida com relação a... Eu nem lembro qual foi o remédio, mas eu sei que pediassúrio, algo assim. É um suplemento alimentar, né? É tipo um sustagem da vida, pelo que eu entendi, né? Nutricionalmente completo, que eles falam, né?
Então, e aí ela quer crescer. Ela acha que a filha de 7 anos é bem pequenininha, né? O que eu tenho que dizer para essa mãe, para a senhora, é que a gente, para saber se a criança é pequena ou não, nós temos que comparar com os pais. Então, existe uma coisa que se chama alvo genético, né? Então, o pai, ele é baixinho, a mãe baixinha, a filha tende a ser baixinha. Se o pai for baixinho, né, for baixo e a mãe os dois forem baixos, né, por carência nutricional, a filha pode crescer. Mas, se não, caso contrário, a filha vai ser baixinha também, né? Porque existe uma coisa que se chama alvo genético, né? Existe um cálculo para se fazer esse alvo genético que os pediatras eles fazem tranquilamente, né? E aí existe também uma curva, um gráfico, onde a gente coloca a criança em relação à altura e peso, né? E aí tem que saber se ela está dentro da normalidade estatística ou se ela está abaixo ou muito abaixo. Para ela usar um suplemento, às vezes ela está um pouco abaixo, né? E aí sim, a gente tem que avaliar a necessidade de suplementação. Nem sempre o suplemento vai ser suficiente. Às vezes a gente vai ter que usar hormônios, né? E aí a gente tem que ver isso com o pediatra. O pediatra ele vai informar se está dentro do padrão normal ou não. Agora, o que eu posso dizer é que aos 7 anos, a criança ela ainda não teve a sua fase de estirão. Os meninos, os rapazes, né, eles vão ter o seu estirão por volta de 11 a 14 anos. As meninas, até elas vão crescendo, elas não têm muito essa questão do estirão, né? As meninas vão crescendo até o início da menstruação. O que eu posso dizer é que evitar ao máximo o frango, o produto... Assim, frango tem que cortar, né? Os produtos à base de soja, né? Porque eles têm hormônios em sua composição, né? E o frango tem muito hormônio por causa da sua criação hoje em dia, né? Se dá muito hormônio para o frango. E o soja, ele é bom para as mulheres em fase de menopausa, né? Que ele tem os fito-hormônios e nas crianças ele, por exemplo, ele dificulta até o crescimento. Como que dificulta o crescimento? Acelerando o processo de menstruação. A mulher, ela cresce até quando ela menstrua. Depois que ela menstrua, ela cresce muito pouco. Até 2 anos depois que menstrua, regularizou a menstruação, ela já não cresce mais. Então, a gente tem que ver com a sua filha a idade óssea dela, o quanto ela pode crescer, se ela está dentro do alvo genético, e aí sim, conforme for suplementar. Muitas vezes a gente suplementa com proteína, né? Proteína mesmo, né? A proteína é que leva ao crescimento. Se ela tiver uma deficiência de proteína, ela não cresce, né? Agora, em casos específicos, a gente tem que ter um tratamento pelo endocrinologista, inclusive com suplementação hormonal. Tá bom? Olha só, então tá aí. Queremos dar um abraço, mandar um alô especial para todos os nossos ouvintes que estão nos ouvindo. E aqui, doutora, a Neuza, ela está fazendo uma perguntinha e parece que é a sua vizinha que quer tirar essa dúvida. O que é bom para menopausa? Já meio que falei um pouco, né? Você já deu uma... Ela tem 46 anos, a sua vizinha lá, e tá com aqueles calorões. Exato, e fica estressada, quebra o cabo de vassoura no marido. Coitado do marido, né? Então, como nós poderíamos ajudá-la aí para que ela tenha aí uma regularização hormonal? Né? Assim, a regularização ela não vai ter. Não vai ter. E aí o corpo vai, assim, a idade vem e o corpo vai sentindo os efeitos da idade, né? É uma máquina que cansa, como se fosse assim, né? Então a gente recomenda para ela o uso do soja. Soja numa senhora de 46 anos já é interessante, por causa da isoflavona. Tem outra coisa, óleo de prímula, né? Óleo de prímula também é interessante, é uma suplementação que ele diminui os efeitos do climatério, né? Aí a pessoa pode falar assim, olha, mas eu usei a isoflavona e a soja e ela não tirou meu calor. Mas pode ter certeza que seria pior se não estivesse usando, né? Raramente a pessoa que está em menopausa e faz o uso desses alimentos, né, não vai sentir nada. É raro não sentir nenhuma melhora. Mas o efeito está lá, da idade está lá, e você às vezes não vai sentir a melhora que você deseja, né? Então quando a gente lida com pessoas, né, lida com pacientes,
a gente tem que pensar que tentar atingir a expectativa do paciente, mas nem sempre o corpo responde à sua expectativa que está na cabeça, é mental, né? Então, você não vai conseguir ser quando tinha 20 anos, não adianta, né? Agora, a gente consegue minimizar os efeitos do climatério, né? E também os efeitos mais chatos do climatério têm um prazo de duração, não é a vida toda, né? Então, durante esse tempo, minimiza. Que aí ela está exata, 46 anos é a média. É normal, assim, 40 anos, 42 anos, 45 anos, já é normal entrar em menopausa. E às vezes você vê que até os 50 anos, né? Então, tem gente que sofre menos, tem gente que sofre mais, né? Tem gente que tem cólica menstrual, tem gente que não tem. E aí varia de corpo para corpo, né? Mas a soja, né? E o óleo de prímula são bastante interessantes contra os efeitos da menopausa. Muito bem, respondendo aí a pergunta da nossa amiga Neuza. Um abraço, viu, Neuza? Obrigado pelo carinho da audiência. E você também, ouvinte, pode ajudar aí a divulgar o programa Saúde Total. Como fazer isso? Falando aí para os seus vizinhos, seus amigos, colegas de trabalho, todos que gostam de ter saúde, de ouvir um programa de qualidade. Mas você, além de divulgar o programa, pode também ajudar alguém que está precisando. Então não perca mais tempo, faça o bem sem olhar ao quem, tá? Se você conhece alguém que tem problema de saúde, ligue para ele, fale do programa Saúde Total. Hoje nós estamos falando aí das gorduras do bem, vitamina E, sua relação com a vitamina E. E todos os dias o programa aqui tem trazido um tema especial para que você realmente fique informado de primeira mão. Então, de repente, se você conhece alguém que sofre de algum problema, pare de sofrer ou alivie o sofrimento de alguém. Você pode ligar para essa pessoa e falar do programa Saúde Total, o programa que cuida da saúde aí dos nossos ouvintes, tá? Então você também pode ouvir e assistir o nosso programa pela internet, no nosso canal no YouTube, tá? Olha só, programa Saúde Total Rio de Janeiro, ou pelo Facebook também, Programa Saúde Total do Rio, o Programa Saúde Total do Rio de Janeiro, tá? Lá também você terá dicas de primeira mão, informações, algumas receitas culinárias, enfim, tudo para que você tenha muita saúde. Muito bem, são 9 horas e 17 minutos, é uma pena, doutor, nosso tema está se encerrando. Vamos às considerações finais, porque o nosso tempo já estourou. Então, em relação às gorduras do bem, faça um bom uso das gorduras, né? Do bem, né? O azeite de oliva extra virgem, ele vai te trazer benefícios, né? O uso das castanha a gente usa, olha só que interessante, você pode pegar a castanha e utilizar quando você estiver com fome na rua, por exemplo, castanha, se você botar num potinho hermeticamente fechado, não estraga e ele só vai te trazer bem, né? Um punhado de castanha. Se você tem dúvida, você pode usar de 2 a 5, tem dúvida quanto ao punhado, usa de 2 a 5 unidades e aquilo ali te sustenta, te sacia, porque gordura sacia, né? E vai te trazer bem por causa da sua ação antioxidante, por causa da sua gordura antioxidante, por causa da sua riqueza em selênio e vitamina E. Muito bem, nós queremos agradecer, viu, doutor, a sua participação aqui conosco e queremos dizer que o programa Saúde Total, aqui as portas sempre estarão abertas para você e com certeza aí trazendo sempre informações aí de primeira mão para os nossos ouvintes. Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Visite uma de nossas igrejas. Piabetá, em Magé, Rua Norte, lote 28, quadra 1. Santa Cruz 2, Volta Redonda, Rua Ana Isaura de Carvalho, número 52. Bairro Alcântara, Rio de Janeiro, Rua Carvalho de Araújo, número 185, ou em Barra de Guaratiba, na Travessa Lisboa, número 45.
Registre os melhores momentos da sua vida. Casamentos, bodas, aniversários, formaturas, eventos esportivos, palestras, conferências e os cultos da sua igreja. No Ederson Jordão oferece a você técnicas e equipamentos de última geração, filmagens, áudios e efeitos especiais nunca vistos em estúdios convencionais. Fazemos a filmagem e a transmissão do seu evento ao vivo, uma revolução que veio para fazer da sua festa não só mais uma recordação, mas a transmissão ao vivo pelo YouTube, Facebook e muito mais. Com este novo método, ninguém mais irá faltar ao seu evento. Então você já sabe, no Ederson Jordão, uma nova geração em filmagens para o seu evento. Contato WhatsApp 21 993 50 48 48. Repetindo, 21 993 50 48 48. Contate-nos também pelo Facebook, no Ederson Jordão, uma revolução em filmagens para você. Cozinha Natural, a culinária saudável, nutritiva e saborosa. Olá, meu nome é Keila, sou professora do curso de Gastronomia EAD, da matéria de Gastronomia Natural e Produção de Alimentos. E hoje a gente vai começar com uma produção bem bacana, tentar estreitar a relação do alimento do prato ao prato. Então nós vamos começar com a produção de uma hortinha de brotos. Como eu queria que fosse uma coisa bem simples para vocês fazerem em casa, eu tentei trazer de uma forma mais simples possível essa produção. Então o que a gente vai precisar para produzir essa hortinha em casa? Nós vamos precisar das sementes. Então aqui tem a semente de girassol. Essa semente de girassol, ela está seca, é uma semente com características orgânicas, onde eu comprei na loja, né, com essa característica orgânica. E o que precisa? A primeira coisa, ela precisa ficar de demolho, de entre 12 a 24 horas. Então, como fazer isso daí? Eu vou pegar um bowl, né, ou uma vasilha que você tiver em casa, eu vou pegar essas sementes secas e colocar ela de molho e deixar ela lá durante 12 a 24 horas, sem segredo algum. Deixando lá durante esse período, vocês vão perceber que essas sementinhas vão ficar um pouquinho mais inchadinhas, vão facilitar o processo de germinação. A casquinha vai ficar molinha e bem facinho de quebrar para iniciar o processo de germinação. Então ela fica já com essas características, o que facilita no processo germinativo. Então, como iniciar esse processo germinativo? Eu vou ter que plantar. Alguns brotos não necessitam ir para a terra, eles simplesmente germinam na água, né, depois de deixar no demolho, né, e eu coloco ele numa redinha e deixo ele ali tendo aquele contato com o ar e molho 3 a 4 vezes por dia. Só que o brotinho de girassol necessita ir para a terra. Então, como que a gente vai fazer esse plantio? Como eu disse que eu queria trazer de uma forma mais simples para vocês fazerem em casa, para não ter desculpa de não fazer, nós vamos utilizar uma vasilhinha de plástico, né, que eu comprei no R$1,99, tá? Super simples. E vamos utilizar aqui ou uma terra vegetal ou o humus de minhoca, que encontra em qualquer mercadinho da esquina. Tá? É uma terra, é um adubo vegetal super simples de ser encontrado. Então, como que a gente vai fazer esse plantio? Primeiro, a gente tem que colocar nessa vasilhinha de plástico cerca de 3... Vou colocar uma altura assim nessa vasilhinha, altura de 3 dedos de terra, tá? Não precisa apertar, nem ficar
mexendo muito na terra que vai ser colocado aqui, tá? Colocou um pouquinho mais. E já está praticamente o suficiente para começar o plantio. Se a gente fosse preparar as mudinhas para serem colhidas de uma a uma, o interessante era ser colocado com a pontinha para cima, de uma a uma na terra. Porém, como a gente vai fazer a horta de brotos, não tem essa necessidade. Então eu vou espalhar, colocar as sementinhas já demolhadas, não se esqueçam que tem que ficar de 12 a 24 horas de molho. Essa técnica, ela não tem nenhuma dificuldade, porém ela exige tempo. Então, se você quiser fazer hortinha de brotos, você vai ter que ter um pouquinho de paciência. Cerca de 6 a 7 dias, eles já estão prontos para serem colhidos, tá? Então, terminou de colocar as sementinhas, né, na terra, só dá uma leves batidinhas na terra e vamos colocar em cima cerca de 1 centímetro ou da terra vegetal ou do humus de minhoca. Dá uma ajeitada. Suja a mão, tá, gente? Trabalhar com terra. E está pronto para poder iniciar o processo de germinação. Aqui, ele deve ser umedecido 2 vezes por dia, tá? Assim, do período da manhã ou no final da tarde. E tem a necessidade de, nos últimos 2 dias, em cerca de 7 dias, ele já vai estar pronto para o consumo. Então, depois de 5 dias, você colocar no sol, pelo menos 30 a 40 minutos no período da manhã. Aqui eu trouxe para exemplificar para vocês esse broto que foi plantado ontem, tá? Se vocês conseguirem verificar aqui na imagem, ele já iniciou o processo de germinação. Então, ele já começou a brotar, dá para ver aqui através do plástico também. E esse daqui tem 7 dias. Lembrando que nos últimos 2 dias ele deve ficar cerca de 30 a 40 minutos no sol toda manhã. Então, para seguirmos a fazer a nossa salada de brotos, a gente precisa higienizar. Então, eu vou higienizar para a gente voltar a fazer a nossa salada de brotos. Então, vamos dar continuidade à nossa salada de brotos. Primeiramente, vamos voltar um pouquinho e falar do objetivo da gente estar trabalhando com essa receita. Normalmente, os alunos de gastronomia, eles chegam na sala de aula e já vê todos os ingredientes assim na forma do mise en place. Tudo bonitinho, separado, o maço de cebolinha, o maço de salsinha, e não sabe de onde vêm esses ingredientes. Então, a ideia de mostrar o plantio, o processo de germinação, é estreitar essa relação do aluno com a produção de alimentos. Então, vamos dar continuidade à nossa salada e vamos falar quais os ingredientes estão presentes aqui no nosso mise en place. Então, os brotinhos que nós fizemos que nós plantamos, né, nós germinamos. Então, aqui tem cerca de 2 xícaras de brotos de girassol, tá? Aqui tem polpa de abacate, então cerca de 1 xícara, tá? No nosso receituário tem uma quantidade um pouquinho maior, tá? Tem colocado lá 1 unidade de abacate. Mas como a gente vai fazer uma apresentação um pouco menor, então eu coloquei uma quantidade menor de ingredientes. Meia cebola picada em pétalas, meia polpa de manga e meia polpa de mamão papaya. Para o nosso molho, nós vamos utilizar diversos ingredientes. Então, vamos lá. 60 ml de suco de limão siciliano, 1 cebola picada bem pequenininha, bem fina, 1 dente de alho, alecrim picado finamente, melado de cana, mostarda de Dijon, azeite, 60 ml de azeite e noz moscada, sal e pimenta a gosto. Então, vamos ao preparo do nosso molho, que precisa ficar 30 minutos descansando, depois vamos finalizar na montagem da salada. Então, vamos lá. Para o preparo do nosso molho, nós vamos utilizar um bowl e vamos misturar todos os ingredientes nesse bowl. Então, vamos iniciar com o suco do limão siciliano, a cebola picada,
o dente de alho, o alecrim, melado de cana. O legal dessa receita é que ela é uma receita com características crudivorista e com características da cozinha vegetariana estrita. O que é a cozinha vegetariana estrita? É a cozinha que não utiliza nada de produto animal. Então, como se diria, é uma cozinha sem sofrimento. Então, eu coloquei o melado de cana, coloquei a mostarda Dijon, o azeite. Vamos colocar, então, a gosto a noz moscada, uma pitada, o sal, e a pimenta. Finalizando, colocando os ingredientes, a gente só vai bater, misturar. E deixar descansando durante os 30 minutos. Depois dos 30 minutos que o molho ficou descansando, a gente vai dar continuidade à produção da nossa salada. Então, o molho agora ele deve ser coado, tá? Então, aqui a gente vai coar. Que eu vou utilizar o auxílio de uma peneira simples, uma peneira pequena. Se vocês repararem no nosso receituário, eu modifiquei um pouquinho os cortes, para mostrar que existem outras formas de fazer a apresentação dessa salada. Tá? Então, aqui, em vez de misturar o molho já com os brotos, eu vou colocar os ingredientes da salada, então, o broto, né? Broto, a polpa do abacate, a polpa da manga, do mamão papaya e a cebola. Colocados aqui, eu vou dar simplesmente uma mexida, só para misturar todos esses ingredientes. Né? E vou fazer uma montagem no prato para mostrar para vocês, tá? Então, vamos pegar aqui o nosso prato, a salada. Vou ter o auxílio de um pegador para facilitar. E vou finalizar regando com o molho que nós preparamos e deixamos descansando. Essa é uma opção, então, da utilização dos brotos que nós produzimos na nossa primeira aula.